Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro, que tem por objetivo contar a história desse terreiro entramada, tramada e até destramada com a do bairro Lomba do Pinheiro, com a de Porto Alegre e especialmente tramada ou trançada com a história das mulheres negras, descendentes de Iorubás, descendentes de povos bantus e de outros povos de África que para o Brasil e para o Rio Grande do Sul foram forçadamente trazidos e que aqui forjaram novos modos de viver, de falar, de cantar, de fazer ciência, de amar, de trabalhar, de cultuar suas divindades, que aqui forjaram novos modos de contar histórias. Congo, Benguela, Monjolo, Capinda, Mina, Ilua, Ebolo, Congo, Benguela, Monjolo, Capinda, Mina, Ilua, Ebolo. Firmezinhas e firmezinhos Omideuás, vamos para o episódio número 3 do podcast Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro. Tudo com a senhora Iá. Aqui com vocês, Yalorixá Bete Omideuá, filha de Oxum, sacerdotisa do Ilê Axé Omideuá. Vamos, firmezinhos e firmezinhas. Quem não ouviu ou quer ouvir novamente, pode acessar Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro no YouTube ou no Spotify. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a forma com que o Ilê Axé Omideuá vai se assentando na lomba do Pinheiro. Minha mãe, Jussara de Nanã, sempre valorizou o estudo e eu queria estudar, eu gostava mesmo, para poder viver um outro tipo de vida. Nesse tempo, cursava o magistério no Colégio Paulo da Gama. Foi ofertada a mim toda uma sabedoria relativa à organização, à preparação e ao próprio ato de dar uma aula. E eu me tornei uma excelente professora. Vim vindo. Venham comigo. Iniciei a faculdade, minha vida espiritual continuava sem muitas novidades. Até que um sonho determinante para a minha posição na tradição de matriz e motriz africana mudou tudo. O Abraão estava fazendo aniversário de 1 ano e, tendo em vista as condições econômicas e até o momento que a gente vivenciava, para uma criança que estava fazendo 1 ano, eu não ia fazer festa e não fiz. Quando o Abraão completou 2 anos, umas 2 semanas antes, eu resolvi fazer uma festa. Então, eu fui numa loja de artigos para festas, festa de criança. Lá tinha de tudo, uma super loja. E eu encontrei uma decoração infantil. Essa decoração infantil tinha uma árvore de balões, tinha um arco de balões, tinha também uma girafa de balões. Quando eu olhei aquilo, foi altamente inspirador. E eu tinha tido um sonho há 2 semanas atrás, pouquíssimo tempo atrás, em que eu fazia movimentos com os meus braços, que eu expandia circulares, movimentos circulares expansivos, de uma dinâmica geral, E eu olhei aqueles balões e disse para a moça, eu gostaria de saber como é que se faz isso. Ela disse, tem um curso aqui, senhora.
Aí, quando é que esse curso? É sábado agora. Era uma quinta-feira. Eu disse, quanto que custa? Ah, ela deu o valor. Eu não tinha o valor. E perguntei, aceita cheque pré-datado? Naquele tempo a gente negociava muito com cheques pré-datados. Então ela disse, sim, aceitamos. Dá para fazer 2, 3 vezes? Ah, a senhora pode fazer o curso com o material até 3 vezes. E imediatamente eu puxei meu talão de cheques da bolsa e preenchi 3 folhas. E me inscrevi no curso. No sábado de manhã, eu cheguei cedinho. O curso começava às 7h30. Eu saí muito cedo da Lomba do Pinheiro. Cheguei no horário, me sentei bem na frente. Eu sempre gostei muito das cadeiras na frente. Sempre gostei de sentar à frente. Começou a aula e o professor foi instruindo o curso, colocando o curso. Até que em dado momento ele disse, agora é a vez de vocês fazerem. Então ele enchia os balões e a gente tinha que prender os balões no fio de nylon para poder montar o arco. E no momento que eu prendo o balão e faço aquele movimento circular, eu me conecto com o sonho. Eu vejo que o que eu tinha sonhado há dias atrás, eu estava fazendo naquele momento. E foi quando eu percebi que tinha algo que estava no comando, que estava neste comando da minha vida espiritual, artística, e que era um Exu da lira, né? Na lira tem os Exus que ensinam pra gente as belas artes, arquitetura, engenharia, pintura, escultura, então música, canto, tirar partituras, toda a parte das belas artes pertence aos Exus da lira. E eu tive o privilégio de ter na minha companhia, ter na minha biomítica um Exu altamente artístico, um Exu eximiamente artístico. Dali eu comecei a construir uma empresa, uma microempresa de decoração de festas. E eu me coloquei no mercado como vanguarda. Então muita gente me contratava porque as minhas decorações eram incomuns, eram especiais e não se pareciam em nada com o layout das demais decoradoras e empresas de decoração de festa. Eu me inspirava em decorações, em portfólios norte-americanos, em portfólios do eixo Rio-São Paulo, e eu conseguia olhar o que eles faziam e tirava o desenho sem receita. Às vezes eu pedia pro filho da patroa da minha mãe traduzir o que estava escrito em inglês, uma palavra ou outra que eu não conseguia, que iria fazer com que eu concretizasse aquela montagem de balões. Era algo muito excepcional mesmo. E quando eu comecei a montar as festas e adquirir uma clientela, era muito interessante como eram construídos por esse Exu as festas, né? A estrutura toda daquele espetáculo. Eu posso dizer com tranquilidade, era um espetáculo de festa. Então a festa descia por inteiro. A pessoa falava para mim, eu vim fazer meus 15 anos e eu gostaria que fosse cor-de-rosa, eu gostaria que fosse roxo. Então ela começava a falar algumas coisas da festa dela, apontar alguns desejos, e aquela festa descia numa tela enorme. Eu enxergava todinha a festa naquele salão. E dali, daquele desenho, eu ia passando pro papel tudo. Quando chegava no dia da festa, a pessoa olhava a montagem e dizia para mim, foi tal qual eu imaginei. Tu superaste as minhas expectativas, que eu nunca imaginei que tu ia colocar em realidade, em materialidade, aquilo que estava no meu pensamento. Uma outra coisa que acontecia comigo, muito interessante, que esse Exu também fazia, é que eu tinha uma carta de clientes muito grande. E após montar a festa, aquelas festas ficavam todas em pastas. E quando algum cliente me ligava, eu sabia exatamente o ponto da mesa do bolo, o ponto do canto
da mesa dos doces, eu sabia exatamente o que tinha em cada festa, em cada salão de cada cliente. Era uma memória diferenciada que eu tinha. Quando a pessoa falava, eu sou fulana de tal, da festa do dia tal, casamento. Daí aquela festa aparecia na minha frente. E eu sabia tudo. Às vezes ela pedia para mudar alguma coisa, um detalhe, ou acrescentar. E eu já dizia, isso é possível, isso não é possível, porque a festa estava na minha frente. Esse Exu, ele tinha a capacidade de colocar as coisas telepaticamente para mim em forma de telas, como se fosse uma televisão. Esse Exu da Lira, que até hoje ele me acompanha, ele foi a primeira manifestação espiritual que eu tive de saber do meu legado. A segunda foi mais específica, porque foi quando do falecimento do meu pai. Quando meu pai faleceu, então foram feitos os rituais escatológicos de maneira incompleta. E eu nunca sonhei com ele, porque de vez em quando a gente se encontrava, e por ocasião, muitas vezes do carnaval, que ele, junto com a nossa família, com a família dos Lucena, eles tomavam conta do Carnaval de Porto Alegre. Ele foi fundador da Praiana, fundador do Relâmpago. Ele trouxe esse carnaval luxo do Eixo Rio São Paulo para cá. E também nos Imperadores do Samba, meus primos até hoje, né, tem esse vínculo com o Carnaval de Porto Alegre, um vínculo muito forte. Essa estrutura do Carnaval de Porto Alegre é graças à minha família. Tem muito da minha família contribuindo para esse carnaval diferenciado que foi vivenciado nos anos 70, 80 e 90 no Rio Grande do Sul. E por ocasião da morte do meu pai, que os rituais escatológicos dele foram incompletos, eu tive um sonho, meses depois, não mais que 3 meses. Ele chega na minha frente, nesse sonho, ele tá com roupa, tá vestindo uma calça preta e uma camisa clara. Porque nós da tradição, nós não costumamos usar roupa escura, principalmente da cintura para cima. E como ele era filho de Oxalá, geralmente os filhos de Oxalá usam roupa branca sempre. Ele chega na beira da minha cama e diz assim para mim: minha filha, só tu pode me ajudar. Aquela palavra que foi proferida e o restante
do que eu poderia ajudá-lo foi de forma telepática. E ele gostaria que eu desse uma finitude nos rituais escatológicos dele, para que ele pudesse ter aquilo que nós chamamos de descanso eterno, de retorno à massa de origem, de forma dignificada. E quem sabe se tornasse um egum. Então eu olhei para ele e não posso faltar com a verdade. E eu disse para ele: ah, não, pai, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Isto não. E neste não meu estava contido aquilo que eu entendia como justiça, mas na realidade era uma vingança. Ele virou as costas, baixou a cabeça e não falou nada. Foi embora. Quando ele virou as costas, ele novamente me informou telepaticamente: só tu pode fazer. E eu neguei, fiquei em silêncio, um silêncio de negação. Passou esse sonho. Anos depois, quando eu assumi o sacerdócio, o primeiro livro que meu pai de santo me deu para ler foi dos rituais escatológicos da nossa tradição. E só quem é sacerdote pode e tem autorização para fazer rituais escatológicos. Então ele estava me dizendo, naquele sonho, que eu estava herdando o legado. Pareceu que talvez ele precisasse de ajuda, mas quem iria precisar dessa ajuda ancestral seria eu. Ele estava me deixando o legado que era dele. Por quê? Eu venho de uma família de sacerdotes. A minha avó, por parte de mãe, foi sacerdote de Umbanda. Tinha uma casa. O meu avô, por parte de pai, Joaquim Lucena, ele era sacerdote. A minha avó, por parte de pai, também era sacerdotisa. E o meu pai era sacerdote, através do legado do meu avô e da minha avó. Então, a partir daquele sonho, eu percebi que o legado da família, que é a próxima sacerdotisa a carregar toda esse poder espiritual, essa autoridade espiritual, estava assentada no meu colo, estava nas minhas mãos. E por isso que ele disse para mim: só tu pode me ajudar. E aí eu entendi tudo. Que naquele momento, na minha insensatez e na minha ignorância, eu entendi que ele queria ser ajudado. Talvez sim, talvez ele quisesse ser ajudado, mas ele estava me anunciando de uma forma muito sutil tudo isso que hoje está acontecendo. Só eu poderia fazer. E do legado da minha avó, Ruth Martins, por parte de mãe, que ela era umbandista, eu também herdei, porque da família da minha avó, eu sou a única sacerdotisa que deu continuidade ao legado do pai Mariano e da Maria Mina. Antes de frequentar o terreiro da mãe Lorena, nós frequentávamos o terreiro da mãe Marina da Oxum, ali no Partenon, na rua Rafael Clark. E quem comandava a casa era o seu Sete. Ô, Exu bom, meu Deus! Eu vinha vindo devagar, com Exu vem bem ligeiro. Aí vem a falange do seu Sete Cruzeiro. Eu vinha vindo devagar, com Exu vem bem ligeiro. Aí vem a falange do seu Sete Cruzeiro. Eu vinha vindo devagar, com Exu vem bem ligeiro. Aí vem a falange dos seus 7 cruzeiros. E o seu Sete também cantava outro ponto. Na encruzilhada eu vi seu 7 da lira, e a pomba gira a trabalhar.
Seu sete é rei da lira, é meu protetor. Seu sete sara, cura, cura minha dor. Seu sete é o rei da lira, é meu protetor. Seu sete sara e cura, cura minha dor. Ele comandava a terreira como o quê? Na realidade, a gente nem sabia que ele era um Exu. Ele era o seu sete. Só isso. Mas era tudo isso. Quando a gente falava, tá com problema? Fala com o seu sete. Ou então ele dizia assim para nós, tá com problema, neguinha? Vem aqui falar comigo, eu vou resolver. Seu sete cuidava de muita gente. Cuidava da fome de muita gente. Cuidava da sede de muita gente e da liberdade de muita gente. Muitas pessoas que tinham conflitos com a lei procuravam o seu sete para sair da cadeia, para pegar um habeas corpus, para não pegar muitos anos de pena, para poder sair mais rápido do sistema prisional. Então o seu sete era nosso amigo, era nosso pai, era nosso resolvedor das questões da vida humana. E ele fazia tudo, fazia a troca de vida, ele... Bom, eu não tenho palavras para dizer o que era o seu sete para nós, só que nós não entendíamos que ele era Exu. Ele era apenas o seu sete, ele era tudo. E de vez em quando vinha o Supremo da Montanha. Supremo da Montanha, numa noite escura, sentado num toco, ai coringando a lua. Chegou, chegou o Supremo da Montanha, com sua tribo Guarani. Supremo da Montanha. E lá vinha ele. E ele fazia shh, shh, e rodava no salão com um grande cocar e aquele vento. E aquele cocar passava no rosto da gente, aquelas penas, e a gente sentia muita felicidade. Parecia que quando aquele cocar passava, já levava toda a tristeza, toda a mazela, toda a dificuldade. E a gente vivia momentos intensos de alegria quando o Supremo chegava. Ele não vinha muito, ele vinha uma vez, 2 vezes por ano, era para resolver alguma coisa de ética, alguma coisa que estava fora da moral, dos bons costumes, para afirmar valores, né? Para dar lei. Porque o caboclo é isso, o caboclo é essa entidade adulta, madura, que sabe nos dizer aquilo que é certo e a gente fazer o certo. Aquele que vem dar a possibilidade e nos alertar que temos que ter inicialmente um sacrifício comportamental, antes de ter qualquer outro tipo de sacrifício, porque a Umbanda dela era cruzada. E depois vinha o Preto Velho. O Pai João, ele era incrível. As festas dele eram maravilhosas. Ele mandava comprar um bolo grande, enorme, branco. E quem partia o bolo era eu. Eu que dividia o bolo para todo mundo. Então eu me tornei exímia repartidora de bolos, distribuidora de bolos, de fatias de bolos, que às vezes não era no pratinho, porque a gente não tinha dinheiro para comprar o pratinho, era no guardanapo, e outras vezes era na mão mesmo, e não tinha talher, então nós comíamos com os dedos da mão direita, né? Quem era destro, e com os dedos da mão canhota, quem era canhoto, com a mão esquerda, quem era canhoto, porque na tradição, a mão direita, para quem é destro, ela significa que ela está separada do contato com as fezes, né? É a mão que a gente não se limpa, né? Então, por isso que na tradição a gente come com os dedos dessa mão que está ligada às coisas boas, aos bons vínculos, com a mão direita. Então, o Pai João, ele era o Preto Velho, que fazia mandinga, que fazia a cura, que resolvia problemas de ferida, de coceira, problemas de emprego, de brigas familiares, de separações e junções. Ele casava, descasava, ele resolvia de uma forma diferenciada do seu sete. O seu sete era
mais firme, assim, mais direto, né? A festa dele, inclusive, era uma grande festa. Era churrasco e cerveja. Às vezes galeta e cerveja. Na festa do seu Sete tinha bebida de álcool. Então era uma festa muito esperada. Todas essas festas eram anuais. E nós ficamos muito felizes em poder vivenciar esses momentos de alegria, de congregação com a entidade e a nossa humanidade. Porque naquele tempo as entidades ficavam muito tempo no mundo, mas muito tempo mesmo, elas não iam embora. Elas ficavam na festa para distribuir o bolo, ficavam na festa para distribuir a cerveja, o churrasco. Era diferente, era muito diferente. Mas um dia houve um episódio bem desagradável. Naquele tempo a gente não entendeu muito bem. Foi uma mata que a gente fez. Anualmente a gente fazia os cruzamentos de mata. Isso ia agregando potência nos médiums. A cada mata que a gente fazia, a gente se tornava mais potente. E hierarquicamente também nós subíamos de degrau. E numa dessas matas que nós estamos ali no Lami, a minha mãe vai dormir depois que termina a sessão de manhã, porque o ritual era repartido em dois momentos. O momento da manhã, que nós fazíamos uma ritualística, e depois à tarde, que tinha um festejo, né? Mas tudo era ritual, mesmo o festejo era ritual. E a minha mãe vai dormir, depois que termina a mata, almoça e vai dormir. E aí, algumas pessoas foram lá na Dona Marina e disseram que a minha mãe estava ajuntada num grupo que estava bebendo, que tinha bebido, tinha consumido bebida alcoólica, e isso era proibido. Então a minha mãe falou para Dona Marina: não, eu não estava bebendo, eu estava na barraca dormindo. Eu estou muito cansada, eu passei a noite costurando, porque minha mãe era costureira, que também foi uma preta velha que deu o dom da costura para ela. A minha mãe costurava pro terreiro todo, então ela estava com muito sono e foi dormir na barraca. A Dona Marina não acreditou e a gente ficou chateada, mas tudo bem, porque o ser humano, se ele não acredita na palavra da gente, nós temos uma salvação. A entidade ela é onipresente, ela é onisciente, ela é onipotente, ela sabe de tudo que acontece. Tudo que acontece por trás dos olhos do ser humano e por trás das nossas humanidades. Quando a sessão começou, eu falei assim para a mãe, fica tranquila, porque o Supremo ele vai falar que a senhora não estava bebendo. A minha mãe chorava. Tinha sido acusada de uma coisa que ela achou aviltante. Até porque é uma lei que não pode ser burlada. Beber significa cortar todo o axé que está se recebendo naquela liturgia, naquela repactuação. Então o Supremo chega e aí a minha mãe vai falar com o Supremo. E ela chama o Supremo no meio da roda e ele confirma que ela estava bebendo. Naquele exato instante, a minha mãe caiu em lágrimas, brigou com o Supremo, e a minha mãe tem uma jurema. E nunca mais eu vi bem como a jurema da minha mãe chegava naquela época. Eu acho que junto com tudo isso, a jurema também se ressentiu. Foi a Dona Marina, entrou no ônibus e disse que estava todo mundo bêbado, não só eu, né? Todo mundo. Mas a gente estava cansado, estava dormindo. Porque essa função de religião, né? Elas cansam. E a gente que trabalha, tem filho, né? Mas ela se invocou, não foi só comigo, com todo mundo. Aí eu me saí da casa. Porque nem de mãe de santo vou levar desaforo para casa, né? Principalmente se eu tiver razão. Talvez se eu não tivesse razão, eu teria... Inclusive foi a Ré, que é a Dona Santa, que me defendeu. Ela não bebeu nada. Essas coisas acontecem, né? E aí saí da Dona Marina e fui pra Reca.
Que aí a Reca já estava fazendo a casa dela. E o nome dela não é Reca, né? A gente chamava de Reca, que era apelido. E é Lorena Dolgon. Hoje eu tenho um entendimento diferenciado. O Supremo da Montanha, ele queria nos dar um tempo para nos dedicarmos ao nosso preparo iniciático, porque a gente se afastou do terreiro da Dona Marina do dia para a noite. Naquele mesmo dia nunca mais nós voltamos. Só que aí nós tomamos um outro caminho. E nesse caminho eu fiz o magistério nessa escola de aplicação, Paulo da Gama. Depois eu fiz o meu curso de pedagogia, fui aprovada no concurso para orientadora educacional no município de Guaíba. Fui aprovada no concurso, fui chamada no estado. E logo em seguida eu vi que eu estava preparada, que eu tinha um lastro financeiro, um lastro acadêmico e condições. Eu tinha uma estrutura para poder levar esse legado, que até então eu não sabia que ia acontecer. O Supremo da Montanha, talvez também com muita dor, teve que fazer o errado virar certo. E ele fez. A gente se afastar da liturgia do terreiro, dos rituais litúrgicos, em detrimento aos rituais acadêmicos, que também é um outro xirê. Ir para a academia é uma outra forma de xirê, uma outra forma de se construir. Que talvez as duas coisas juntas, com certeza, não poderiam ser conduzidas de forma adequada. Ou uma ou outra, talvez a gente tivesse perdas maiores. E esse preparo eu não teria. Nós não teríamos. Na realidade isso, o Supremo da Montanha, ele sabia que a gente tinha que romper com os ritos, não com os mitos, para dar conta de uma outra coisa, para dar conta do nosso aprimoramento, do nosso crescimento como mundo. Esta obra foi realizada com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. Governo Federal, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Procultura, Rio Grande do Sul e Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.